para mais uma live topzera. Entretenimento, convidados especiais, opiniões, um bate-papo inteligente, comentários, conteúdo e muito mais. Venha e faça parte dessa galera. Acesse nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Entra no ar, Live FJU. Sejam muito bem-vindos. Fala galera, muito boa tarde. Estamos de volta com mais uma Live FJU. E hoje sabadou da melhor forma possível, né? Além desse momento que a gente tem aqui na TV Tempo e nas redes sociais da FJU, nesse exato momento a galera aqui de São Paulo e Grande Capital estão já disputando as finais do projeto Esporte Jovem. Mas a gente fala um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos assistir um clipe da banda FJU para você ficar por dentro também do que tá rolando lá no canal da banda FJU, e daqui a pouquinho a gente volta falando mais do que rolou aqui na Live FJU, do que aconteceu na Força Jovem, também do que vai acontecer. Você está assistindo Live FJU. Eles ainda são nossos competidores, você tem que fazer bonitão, gente. É isso? Vamos deixar a última vez, a música inteira. Vamos aprender essa música? Pelos pensamentos vãos, melhor verdade do que ilusão. Se quiser saber como a paz real achar, cola comigo que eu vou te ajudar. Pra que chorar? A vida pode ser bem mais bonita. É só abrir seu coração pra luz, assim como eu fiz. E vem, só vem. Vai ser um jovem muito diferente. Vem, só vem. Vai ser um jovem nota 10, você também. Vem, só vem. Vai ser um jovem muito diferente. Vem, só vem. Vai ser um jovem nota 10, você também. Se ainda não entendeu o que eu quero te dizer, eu também era assim como você. 1 milhão de problemas e 0 de solução. A vida era só decepção. Pra que chorar? A vida pode ser bem mais bonita. É só abrir seu coração pra luz, assim como eu fiz. E vem, só vem. Vai ser um jovem muito diferente. Vem, só vem. Vai ser um jovem nota 10, você também. Vem, só vem. Vai ser um jovem muito diferente. Vem, só vem. Vai ser um jovem nota 10, você também. É só acreditar que a vida vai ser bem melhor. Mas se tiver difícil, saiba que você não está só. E mesmo que tiver motivos para desistir, a força pra continuar você encontra aqui. Vem, só vem. Vai ser um jovem muito diferente. Vem, só vem. Vai ser um jovem nota 10, você também. Vem, só vem. Vai ser um jovem muito diferente. Vem, só vem. Vai ser um jovem nota 10, você também. Vem, só vem. Vai ser um jovem muito diferente. Vem, só vem. Vai ser um jovem nota 10, você também. Vem, só vem. Vai ser um jovem muito diferente. Vem, só vem. Vai ser um jovem nota 10, você também. Gostei de ver. Arthur. Voltamos a apresentar
Live FJU. E se você não conhece ainda as músicas da banda FJU, você pode acessar agora e já se inscrever aí no canal da banda, Banda FJU Oficial, no YouTube e também no Instagram. E uma coisa também que eu queria frisar aqui é que você pode ter acesso às nossas músicas através de todas as plataformas de áudio aí, de música que a gente tem disponível. Já está no Spotify, no Apple Music, no Deezer também. Você pode procurar aí Banda FJU, que com certeza você vai curtir um som de qualidade e criterioso, porque todas as músicas da Banda FJU possuem uma mensagem e são extremamente selecionadas para acrescentar na sua vida. E falando do que rolou aqui um pouquinho na Live FJU, nessa segunda nós tivemos aqui um bate-papo muito legal com o Celso Júnior, coordenador da Força Jovem Universal, jovens que se perguntavam por que eu nasci. De repente essa é a sua pergunta e essa live vai te responder um pouquinho dessa dúvida que você tem. Você está assistindo Live FJU. Ana, começando com você, mais baixinha aí, né? Então vamos lá, começa com a mais baixinha e vai até o mais alto. Qual a sua história? Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 25 anos. 25 anos. Você é da onde? Eu moro em Sorocaba. Sorocaba, né? Da Força Jovem de lá. Qual a sua história? Quem era a Ana antes de chegar na Força Jovem? Piores dias da sua vida? Como é que você mudou de vida? Porque hoje está mudada, né? Sim, hoje eu tô bem, mas nem sempre foi dessa forma, né? Como é que era antes? Quando eu era criança, eu via muitos meus pais brigando. E a minha mãe, eu sou filha única, e ela falava que ela só tava com meu pai porque ela não ia conseguir me criar, trabalhar, por eu, né, eu era muito doente quando era criança. Então eu cresci assim, achando que eu era o problema da minha mãe. Então aquela tristeza ela aumentou. E foi que eu comecei a me automutilar. Na minha sala tinha algumas meninas também que se cortavam. E a gente sofria assim, mas tipo, nunca me cortei na frente de ninguém. Você aprendeu com elas isso? Foi. Eu me cortava sozinha pra tentar tirar aquela tristeza, aquela dor que eu sentia dentro de mim. E as pessoas falavam que eu tava querendo chamar atenção, que eu não tinha o que fazer. Então era pior, porque as pessoas me julgavam mais ainda. E foi que eu acabei conhecendo a maconha. Comecei a fumar maconha para tentar tirar aquela tristeza. Porque quando eu chegava em casa, eu estava dando risada, eu estava ainda na brisa e eu não chorava. Então, eu vi como um escape. Aí a maconha já foi a porta de entrada para outras drogas, que foi a bebida. Aí eu passei a frequentar baile funk, comecei a usar lança-perfume, cocaína. E fui me envolvendo cada vez mais. E seus pais sabiam dessas coisas ou não? No começo, eu escondia da minha mãe. Só que ela percebia, né? Eu chegava com o olho vermelho. Sobre isso, é bom lembrar... Quando a gente fala de automutilação, tem gente que não entende, como ela disse, né? Tem pessoas, especialmente os pais, acham que o jovem está fazendo aquilo ali para aparecer. Primeiro é um problema espiritual, não tenha dúvidas com relação a isso, porque tudo que machuca, né, não vem de Deus. A nossa natureza não é se machucar, não tenha dúvida com relação a isso. Mas o que está por detrás disso? Como ela falou, é um espírito maligno. Mas o que esse espírito faz a pessoa que está se automutilando pensar ou sentir? Ela tem uma dor, a dor interior, não tem como passar. Não consegue tirar essa dor. Então o que a pessoa faz? Qual é a ideia da automutilação? Totalmente equivocada. Mas o que o mal faz a pessoa pensar? Quando ela se corta, então o cérebro deixa de prestar atenção na dor interior e ele tem que focar naquela nova dor que apareceu. Então, por um tempo, a pessoa é como se ela ficasse adormecida para a dor da alma. Mas é claro, a dor da ferida depois passa e aí vem de volta a dor da alma. E aquilo ali se torna um vício. Você se cortava, tenho certeza, se cortava para esquecer daquela dor e depois a dor voltava, tinha duas dores. E a dor não passava. Mas foi muito legal, que na Força Jovem eu encontrei pessoas que entendiam a minha dor, né, e não me julgaram. Nunca me julgaram, pelo contrário, me ouviram, né? Eu contava essas coisas que eu falei, que às vezes a minha mãe não entendia. E elas me davam atenção, me ajudaram a mudar, falaram que eu conseguiria mudar. E foi, tipo assim,
um ponto de saída daquele sofrimento na Força O Jovem. pior momento da sua vida foi qual? Assim, É. piores dias, pior momento, qual que você descreveria? E que nem assim, a automutilação não resolveu, a bebida não resolveu, os vícios, né? A maconha não resolveu. Muito pelo contrário, o vazio, enquanto eu não busquei ajuda, ele foi aumentando. Então aquele buraco, ele cresceu dentro de mim. Eu comecei na automutilação com 15 anos e foi piorando conforme foi passando os anos. Então eu bebia demais, bebia muito. Tipo, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia depois de abrir os olhos era fumar um baseado. Eu só conseguia dormir quando eu estava caída bêbada, porque eu não conseguia Como é que você dormir. arrumava dinheiro para as drogas? Eu ficava com os meninos. Então eu tinha vários contatinhos, né? Várias pessoas que me pagavam mesmo para mim sair, para mim beber. Então todos os dias eu tinha alguém para sair. A prostituição, então. Né? É. Então, tipo assim, eu fazia o que eles queriam e eles me davam o que eu queria também. Então aí eu me sentia um lixo, porque eu sabia que eu estava me vendendo por uma garrafa de uísque, por um baseado, tipo, R$10, um pino de pó. Era isso que praticamente os meninos pagavam para ficar comigo. Então eu me sentia muito suja. E eu meio que não acreditava, achava que não era para mim. Até que eu aceitei um convite e foi incrível. Porque até então, como eu falei, os meninos falavam, olha, Aninha, você não muda, você é maconheira mesmo, você não tem jeito. Porque eu era assim todos os dias. Então, eram essas palavras que eu ouvia. Você não muda, você não tem jeito, você não consegue. Quer dizer, as mesmas pessoas que usavam você ficavam falando isso de você. Sim. Me colocavam para baixo. Sempre me colocaram para baixo. Falava assim, Ana, se fosse você matava, você não tem jeito. Então, eram essas palavras que eu ouvia. E no dia que eu fui na Força Jovem, o homem de Deus, ele estava falando para todos. Mas parecia que era o que eu precisava ouvir. Ele falava assim, olha, eu acredito em você. Para você tem jeito. E eu, nossa, eu nunca tinha ouvido isso antes. Que eu tenho jeito, eu consigo. Ele falou para todo mundo, mas eu tipo, nossa, que legal. Minha vida tem jeito. Então, eu comecei a ir mais vezes. Ia nos encontros, ia no Algo a Mais. Quarta-feira, sempre que me convidavam para Força Jovem, eu estava indo, me envolvendo. Aí foi que eu entendi que eu precisava ter o Espírito Santo. Assim, teve um antes e um depois. Depois daquele dia, no dia seguinte, eu já acordei em paz. Antes, como eu falei, eu precisava fumar e eu não precisei mais fumar. Não precisei mais dar maconha para dar risada. Porque dentro de mim eu sou feliz. Como é que era o Kaique antes, né? Isso começou na minha família, na minha casa, na verdade. Eu sempre vi a minha família destruída, com várias brigas. Isso fez o vazio que estava em mim acabar se exteriorando. Eu comecei a buscar preencher esse vazio através de amizades, de relacionamentos. Foi assim que eu conheci as drogas. Um dia eu cheguei na minha casa e falei para Deus, poxa, se o Senhor existe de fato, então me dá uma chance de conhecer os teus caminhos. E foi quando eu decidi me entregar. Eu decidi me entregar, me batizei. Antes de eu me batizar, eu decidi ir largando os vícios. Eu larguei amizades, larguei tudo aquilo que eu usava e me batizei. E a partir daí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Quem é o Kaique desde aquele dia, nesses últimos 3 anos? Hoje eu posso mostrar Deus para as pessoas, na minha casa mesmo. Vamos lá então falar com um casal aqui, os últimos, mas não menos importantes, né? Quem começou e quem teve a vida pior? Guilherme ou André? Bom, Você, André? Você não tem cara, não. Tem cara de anjinho, assim, né? Ela era pior, Guilherme? Sim, ela era pior. Quando eu conheci, né? Eu até fui conhecendo ela, perguntando como era. Eu fui me assustando aos poucos e eu falava assim, não, mas espera aí. Você? É você mesmo? Não faz sentido. Então fala pra gente, André. Quem era André antes? bom, tudo começou na minha infância, porque eu tinha problemas espirituais quando era criança, tinha muito pesadelo. Eu entrei num relacionamento, no meu primeiro relacionamento, e me frustrei, tive uma decepção. E aí, depois dali, eu comecei a sair com várias pessoas e continuei naquela busca, assim, por algo que me fizesse feliz de verdade. Pior momento, qual foi na sua vida, assim? O pior momento foi quando eu eu senti uma dor. Era uma dor, ela não era física, era uma dor na minha alma. Porque assim, não adiantava eu pedir ajuda para ninguém. Porque ninguém podia me ajudar. Eu sentia uma dor, era uma angústia, era uma
uma coisa assim que não tinha como explicar. E eu pensei, meu Deus... Se eu não mudar, eu vou acabar aqui, né? Foi isso que veio na minha mente. Se eu não me entregar para Deus, eu vou parar aqui. Ou eu vou parar aqui, ou eu vou morrer. Porque eu tive vários livramentos de morte quando eu saía. Então, naquele momento, eu decidi. Porque eu já sabia o caminho. Eu já sabia onde eu podia mudar a minha vida. Então, eu saí dali e fui me batizar. Então, fui para a igreja naquele dia, me batizei. E ali, naquele momento, ali no batistério mesmo, quando eu saí dali, eu já não era a mesma Andréia. Porque eu saí com a minha mente transformada. Tomou a decisão. Tomei a decisão. Então, olha aqui, olha as situações diferentes deles. No seu caso, não te faltava nada financeiramente, o apoio dos pais, compreensivos, mas ainda assim existia um vazio. Porque quem não tem o Espírito Santo tem esse vazio. Exatamente. Né? A ponto de... Meus pais pagaram minha faculdade, então eu pensava assim, eu preciso estudar. Tinha condição ali de estudar. Quero comprar um carro. Né? Minha mãe ajudou ali a comprar o carro. Então, eu trabalhava com meu pai na época. Então, não tinha eu pensava assim, o que me falta? Eu tenho o que eu preciso, eu tenho, né? E aí entendi, comecei a me dar mais. Aí o Espírito Santo foi tirando esse orgulho de dentro de mim. Aí eu me entreguei, né? Participando de votos, enfim, de fogueiras. E me entreguei. Aí me lancei. E aí, finalmente... tive a oportunidade de receber o Espírito Santo, tive um encontro com Deus, né? E aí, a partir do momento desse encontro, a minha vida mudou. Minha vida transformou. Eu já comecei a ter discernimento, eu já comecei a ver, os meus olhos se abriram. Esse buraco que talvez você tenha aí, só pode ser preenchido com a presença de Deus. Não tem jeito. Só com a presença de Deus. Então, você que é um jovem triste, desanimado, deprimido, complexado, sabe? E existem várias formas de você manifestar isso. Tem alguns jovens que ficam trancados no quarto escuro, não quer falar com ninguém, né? Só vive no escuro, é aquela pessoa caladona, porque há um vazio dentro dela. Outros fazem exatamente o oposto disso. É aquele jovem que não consegue ficar em casa nenhuma noite, tem que sair. É balada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fica caçando festa, caçando balada, caçando experiências. Por quê? Porque ficar sozinho, para esse jovem, é o maior terror de todos. Porque a pessoa se sente vazia, ela sente-se só, ela tem medo, por causa do vazio da alma. Esse vazio só pode ser preenchido com o Espírito Santo. E nisso nós podemos te ajudar, tá bom? Voltamos a apresentar Live FJU. Essa é a dúvida de muitos jovens, a pergunta que de repente você se faz e de repente é até um pensamento que você tem alimentado. Você acha que você não tem valor, você pensa que não era para você ter nascido. Inclusive, nessa segunda, nós tivemos aqui o Algo a Mais especial com toda a galera aí que vai participar. Na verdade, já está participando nesse final de semana do Projeto Esporte Jovem, né? Os atletas aí de todas as modalidades, dos blocos aqui da capital. Foi um Algo a Mais sensacional que a gente vai acompanhar um trechinho agora e daqui a pouquinho a gente volta. Você está assistindo Live FJU. A juventude sempre buscou se destacar em meio às competições, querendo desenvolver a sua capacidade e mostrar o seu talento. Acompanhe agora como foi o Algo a Mais com os atletas do Esporte Jovem 2022. Hoje está rolando uma reunião muito especial do Algo a Mais, com todos os atletas que irão participar do Esporte Jovem 2022 no próximo final de semana. Hoje
vai ser incrível, porque vai estar todo mundo vai estar reunido com os times e aí vai criar a expectativa maior ainda, porque quem eu vou enfrentar, como que vai ser, se eles são bons ou não, vai ser bom demais. Bom, pra mim vai ser muito especial, porque além do algo a mais, tipo, vai reunir tipo, todo mundo de todas as modalidades para as Olimpíadas do FJU. E eu acho que vai ser uma reunião muito abençoada e muito especial. Bom, estou muito feliz de estar aqui, primeiramente. Venho em todos os algo a mais, né? E hoje, principalmente, que é a apresentação dos atletas. Estou muito feliz também em representar o Bloco Leste no jiu-jitsu meio pesado e tenho certeza que o Bloco Leste vai se destacar nessas Olimpíadas. Que isso, de onde tu veio, meu? Rapaz, olha só. Sabe jogar basquete mesmo? Sei jogar. Quem vai ganhar? Bloco Leste, com certeza. Quem vai... Zona Norte. Quem vai ganhar? Ei, cadê o tempo? Esses atletas da Grande São Paulo vieram para o Algo a Mais especial buscar uma direção para as suas vidas. Se você guarda uma mágoa, você está seguindo o seu coração. Sabe, você diz, bispo, eu não tenho mágoa de ninguém, mas aquela pessoa eu não quero mais ver perto de mim. Quem que está guardando essa mágoa? É o teu coração. E se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Coração pior de todos, o mais de pedra de todos, sabe qual é? É aquele que diz assim, eu não preciso mudar em nada não, eu não tenho nada disso não, para mim nada disso. Eu não preciso nem vigiar, porque não. Esse é o pior de todos, que nem reconhece os seus defeitos. Olha para esse jovem aí do seu lado, fala para ele, toma cuidado, deixa esse cara te pegar não. Quem é ele? É o maldito coração. Hoje eu levei de aprendizado que o nosso coração é uma porta que o diabo usa para que a gente faça coisas ruins. Que nós não devemos confiar no nosso coração, pois ele é enganoso, e eu creio que tudo que eu aprendi aqui hoje eu posso aplicar na minha vida mais para frente. Então, se manter vigilante, tomar cuidado com o sentimento, ser cauteloso, entendeu? Com atitudes, pensar antes de agir, porque o coração, ele quer mandar na gente, né? Então, vigiando, tomando atenção na rua, nas escolas, no trabalho, nas convivências que a gente acaba tendo. Então, vou aplicar isso na minha vida. Ouve esta oração. Quem sabe esse rapaz, essa moça esteja aqui hoje conosco pela primeira vez e passando por tantas situações. E hoje ela entende, meu Pai, que o maior inimigo dela é o próprio coração. Nós não temos como voltar o passado, não temos como desfazer o que foi feito, mas temos como ser diferentes a partir de hoje, meu Pai. Para mais informações da FJU, fique por dentro das nossas redes sociais. Instagram, Oficial FJU, Facebook e YouTube, Força Jovem Universal. E acesse nosso site, forçajovemuniversal.com. E só lembrando vocês que teremos as Olimpíadas da FJU, Porte Jovem 2022. Se você é fã de esportes radicais e paisagens incríveis, mas ainda não tem aquele ritmo intenso de exercícios físicos, o Rio de Janeiro proporciona a você o programa perfeito. Localizado acima da Praia Vermelha, a trilha do Morro da Urca, ou mais conhecida como Trilha do Pão de Açúcar, é um bom começo para quem deseja subir na vida. Vem com a gente aprender como ela é? O trajeto até o topo da trilha tem aproximadamente 30 a 40 minutos de duração, contando com um clima surpreendente e, é claro, uma vista de tirar o fôlego. Tudo começou no século XIX, quando alguns corajosos escalavam o Morro do Pão de Açúcar para curtir a vista da Baía de Guanabara. Daí, o engenheiro Augusto Ferreira Ramos
Em uma de suas viagens pela Europa, viu os teleféricos europeus e pensou, por que não? Então, trouxe a brilhante e ousada ideia para o Rio de Janeiro, que contou com o apoio de pessoas importantes da sociedade para iniciar a construção. Entre o final de 1912 e o início de 1913, foram inaugurados os 2 trechos do teleférico do Pão de Açúcar e se tornou um símbolo da cidade conhecido internacionalmente. Foi o terceiro construído no mundo e é o mais antigo em funcionamento até os dias de hoje. A atração fica localizada no bairro da Urca e o primeiro trecho sai da Praia Vermelha, levando os visitantes até o Morro da Urca, e o segundo, do Morro da Urca até o Pão de Açúcar, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Mas se você é fã da natureza, também é possível fazer esse trajeto pela trilha ao lado da Praia Vermelha. Bora conhecer? You're here with, what's your name? João in Brazil. Oh, okay, so it's the first time that you're here in Brazil? And Yeah, first time. Oh, great. So, about Pão de Açúcar, and what was your experience going up there, meeting the upper view of Rio? How was it like? Was it breathtaking? So we missed a bit the upper view because it was closed, so we have to get down. But yeah, we've seen a bit, and it's breathtaking for sure. It's amazing to see such a nature in the middle of the city. You know, I'm from France, from Lille, and I lived in Paris. So Paris, you never see such nature. So yeah, it's kind of impressive. Então, se vocês acham que vida de mídia é fácil, é tranquilo, a gente só tira foto, a gente não faz nada demais, tá tudo certo. Vocês estão muito enganados, viu? A gente tá aqui, eu e os produtores, mais ou menos 20, 25 minutos subindo, dando aquelas pausas básicas, só para poder descansar, para finalmente, depois de muito suor e sacrifício, a gente chegar aqui, nesse lugar maravilhoso, que não dá pra ver. Mas é importante denotar para vocês o seguinte, a subida da trilha fica aberta das 6 da manhã até as 18 horas. Até as 18 horas para a galera que está descendo da experiência lá em cima. Agora, para você que quer conhecer, a visitação vai até as 5 da tarde. Nessa época de pandemia também é importante trazer com você seu comprovante de vacinação para ter acesso à experiência completa aqui no Pão de Açúcar. E para quem gosta de ver o bonde passar, olha só ele aqui. Depois de uma longa jornada e batendo já aquele cansaço, nada melhor do que refrescar um pouco, não é mesmo? Por isso, a Praia Vermelha fica disponível para todo e qualquer visitante da trilha do Morro da Urca. E nós ficamos por aqui com mais um Descobrindo o Brasil. Até a próxima! Meu nome é André Henrique, tenho 20 anos de idade e hoje eu tenho meu próprio negócio, 2 barbearias, já conquistei carro, casa, motos, mas nada disso importa se não tiver o principal. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu vi meus pais se separarem, eu e minha irmã ficava sendo jogado, parecia que a gente era um peso para os nossos pais. Até que a gente ficou com a minha avó, digamos que a gente passava bastante dificuldade dentro de casa. Quando a gente parava em uma casa, e era de ano em ano mudando de casa, até o ponto que a gente chegou a morar num barraquinho de madeira que chovia mais dentro do que fora. E aquela situação, cada dia que passava eu ia criando mais revolta dentro de mim. Minha avó sempre ensinou o caminho do trabalho pra gente. E dos meus 5 aos 11 anos de idade,
eu descobri que eu teria que me virar, mudar aquela situação. Então, com 11 anos de idade, comecei a trabalhar com meu tio. Ele vem daquela situação, meu esforço, toda a minha situação dos meus pais, ele decidiu levar eu e minha irmã para a igreja. Desde os 10 anos de idade a gente vinha para a igreja, só que não obedecia de fato. Daí, amizades da escola, o brilho do mundo, brilhou mais do que obedecer a Deus. Dos meus 11 aos 17 anos, eu vivi a minha vida. Deixei levar por amizades, más influências, que era coisa que eu não aprendi dentro de casa. Minha avó sempre ensinou o caminho certo, levava até para a igreja, só que não obedecia. Então, arrumei uma namorada, tive relações com ela, até que eu parei, eu estaria trilhando os mesmos caminhos da minha família, pai e mãe de um lado, e era o que eu não queria. E eu não tive bons exemplos dentro de casa. Meu pai eu via sendo preso e minha mãe era só festa e balada. Diversos namorados, casou já várias vezes. Então eu tive que sacrificar amizades, tive que sacrificar o namoro para poder realmente obedecer à vontade de Deus, a palavra de Deus, para que meus planos, meus sonhos viessem dar certo no futuro. Então, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, eu conquistei minha barbearia, 5 funcionários de início, conquistei outra barbearia, mais 5. Hoje eu tenho 15 funcionários, carro, moto também, tenho minha casa própria. Mas nada disso se compara com o principal, que é a gente ter o Espírito Santo dentro da gente. E no meio de tudo isso, traz a paz, que nada disso pode trazer pra gente. Carro não traz, moto não traz, casa não traz. O que o Espírito Santo pode trazer pra gente, que é a paz. Mais do que ter bens materiais, a gente garante a salvação da nossa alma. Porque a gente dorme tranquilo, dorme em paz, sabe que a gente tem que ter aqui nessa vida para honrar o nome de Deus que a gente serve. Nada se compara, tudo isso com a salvação da nossa alma. E hoje eu tenho um pacto com o Espírito Santo. Voltamos a apresentar Live FJU. E a FJU é isso, a FJU é a alegria e principalmente é o lugar onde você aprende a exercer a sua fé de uma forma inteligente e saudável. E falando de fé inteligente, a gente nunca esquece de falar das mudanças radicais que acontecem aqui na Força Jovem. E na terça-feira a Nanda esteve aqui conversando com a Poliana. A Poliana, ela tinha uma dificuldade, perdoar a mãe. Quando ela era criança, ela passou por uma situação muito difícil, mas eu não vou compartilhar a história dela não. Ela mesma vai contar para vocês e daqui a pouquinho a gente volta. Você está assistindo Live FJU. Poliana, fala pra gente um pouquinho. Você teve muito problema com a sua mãe. Sim, eu tive muito problema com a minha mãe desde os meus 7 anos de idade. Desde os 7? Por quê? Isso. Desde os 7 anos? Porque eu comecei a ter problema com a minha mãe na minha adolescência, mas você já foi bem desde os 7 anos de idade. O que aconteceu? Então, a minha mãe, ela teve muito problema com rede social, então ela começou a se envolver com vários rapazes. Você agora tem quantos anos? Eu tenho 21. 21, tá. Isso. Então, todas as vezes quando ela se encontrava com um rapaz e atraía o meu pai, ela... Então, peraí, sua mãe era casada? Isso, né? casada com meu pai. Casada, você, seu pai, sua mãe, só ou você tinha irmãos? Não, só nós 3. Só vocês 3? Isso. E a sua mãe começou a se envolver nas redes sociais e começou a atrair o seu pai, você tinha 7 anos? Tinha 7 anos quando isso aconteceu. E todas as vezes quando ela marcava encontro com outro cara, ela me levava junto. Então, às vezes era no parque, às vezes quando meu pai ia trabalhar e estava fora de casa, o homem vinha para dentro de casa. Então, eu vivi com aquela situação, vendo minha mãe traindo meu pai direto. E eu cresci com muito ódio dela, porque teve um momento que eles se separaram nos meus 11 anos. E você, como que era isso? De você receber o homem em casa, você brigava muito com ela? Porque 7 anos já entende tudo, já, né? Eu entendia Você entendia o que estava acontecendo, imagino.
eu entendia que aquilo era errado. E diversas vezes eu falava pra ela que ia contar pro meu pai, que eu ia falar pra ele o que estava acontecendo, só que ela me ameaçava, falando que ia me bater, que ia cortar a minha língua fora. Então, com medo, eu acabava não contando pro meu pai. Eu ficava guardando aquele sentimento dentro de mim. E daí, nos meus 11 anos, meus pais acabaram se separando e eu acho que ali pra mim foi o ponto que virou tudo. Ali eu entendi que era culpa dela, na minha cabeça era culpa dela, que eles tinham se separado e eu não estava aceitando aquela situação, então eu comecei a ter muito ódio dela. Chegou um determinado momento que eu estava com aquele sentimento tão grande dentro de mim que eu tentei matar ela. Na época ela tomava um remédio de tarja preta e ela me pediu o remédio e daí eu coloquei uma quantidade maior, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa com ela se ela tomasse o remédio. Mas aconteceu que ela não tomou. Então eu fui vivendo com esse sentimento dentro de mim. Eu já cheguei na cara dela e falei pra ela que eu odiava ela, que eu ia fazer da vida dela um inferno. E eu comecei a tomar atitudes que machucaria ela. Então eu comecei a me envolver com homens mais velhos, comecei a beber. Com quantos anos? 12 anos. 12 anos? Mais velhos, quantos anos? Os 15, homens? 20 anos mais velho que eu. 15, 20, você tinha 12? Eu tinha 12. Então eu comecei a beber, comecei a me envolver com gente errada, fugia de casa. E sempre quando eu chegava, ela estava chorando, falando que não era para mim fazer aquilo. Então era isso que eu queria, ver ela desse jeito. Como se ela sentisse um pouco do que eu sentia quando eu era mais nova. E aí? Então, chegou o momento que ela foi para a igreja e daí ela começou a... Então foi ela que foi primeiro? Ela que foi primeiro. E ela começou a buscar por mim. Eu ia algumas vezes, só que entrava em um ouvido, saía no outro, eu não estava nem aí, eu queria continuar vivendo a vida errada que eu estava vivendo. Mas teve um momento que eu fiquei doente, então se não foi pelo amor, foi pela dor. E daí ali o pastor falou comigo, abriu os meus olhos, ele falou pra mim, se você morrer agora, pra onde que vai a sua alma? Então, eu sabia porque algumas pessoas falavam, mas eu não tinha isso muito claro dentro de mim. Então, a minha mãe, ela falava, quando ela já estava na igreja, se você continuar desse jeito e você morrer assim, você vai pro inferno. E ela sempre tentava, de alguma forma, me orientar a largar a vida que eu estava vivendo, só que mesmo assim eu não aceitava. Aí nesse dia que o pastor conversou comigo, então é como se os meus olhos estivessem abertos, fossem abertos. Então eu comecei a largar a mão de tudo. Abri mão do relacionamento, de amizades, e me batizei nas águas, e então fui dando ouvidos ao que era falado. Eu soube da importância do Espírito Santo, e comecei a buscar, e sempre orava pedindo para Deus me mostrar o que faltava para eu receber o Espírito Santo. Mas espera aí, antes de você receber o Espírito Santo, você começou a fazer as coisas certas. Aí você abandonou tudo. E como que a sua vida mudou? Então, você mudou como pessoa? Como que foi isso aí? O meu comportamento começou a mudar. Eu comecei a entender o meu valor, que eu não precisava ter uma pessoa do meu lado para falar o quanto eu era importante, o quanto que eu era bonita, porque eu tinha muito complexo também por conta disso. Então eu comecei a entender o meu valor, como eu era valiosa diante de Deus. Eu comecei a tomar atitudes diferentes, então tudo o que era falado no altar, eu procurava obedecer. Então, daí foi que eu soube da importância do Espírito Santo, o como que é tudo de mais precioso pra gente, que a gente tem que ter ele, é como se fosse um carimbo de passaporte para nossa salvação. E eu queria ele mais do que tudo. E eu sempre buscava isso, falava, meu Deus, o que falta para eu receber o teu Espírito? Porque eu sei que se eu não tiver, vai chegar um determinado tempo que eu vou sair da igreja, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, porque a minha carne ainda gritava pelas coisas erradas do mundo, porque não foi fácil eu abrir mão de tudo. Então eu sempre buscava saber o que estava faltando, e Deus sempre falava para mim, falta você perdoar sua mãe. Falta você perdoar sua mãe. Eu falava, não é isso.
é outra coisa que tá faltando. Às vezes um pensamento, uma fala, não é isso não. Eu já tenho um relacionamento bom com a minha mãe, eu converso com ela, eu falo com ela, só que dentro de mim eu sabia que não era o suficiente, eu ainda não tinha perdoado ela totalmente. Então chegou um determinado momento que eu sabia que eu ia ter que fazer isso, ou eu ia ficar tempos em tempos dentro da igreja sem nada acontecer. Eu não conseguia abraçar ela, eu não conseguia falar, mãe, eu te amo. Então eu sabia que dentro de mim estava faltando eu perdoar ela, porque toda vez que eu olhava para ela, eu lembrava do que tinha acontecido lá atrás e aquilo doía em mim. Então não era para doer. Se eu tivesse perdoado ela mesmo, não era para estar doendo, não era para eu estar alimentando aquela raiva dela ainda. E aí, quando foi que você percebeu, então, aí você realmente caiu na realidade de que você não tinha perdoado a sua mãe? E aí, como que foi essa coisa para você chegar no ponto de perdoar? Foi muito difícil mesmo, porque eu não sabia como chegar nela, eu não sabia como falar para ela, porque doía muito em mim e dentro de mim eu não queria fazer aquilo, a minha carne não queria deixar eu fazer aquilo. Então, só que eu lutei muito contra isso, porque eu queria o Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa. Então eu cheguei nela e falei assim, mãe, me perdoa por tudo que eu fiz para te machucar, me perdoa, e eu te amo, eu sei que eu errei muito, mas me perdoa. E foi como se um peso tivesse saído de cima de mim. Ali foi a chave para minha mudança. Então eu comecei a buscar com toda a minha força o Espírito Santo, até que um dia eu recebi. E foi a maior alegria da minha vida. Hoje eu falo que eu posso perder tudo, eu posso não ter nada nesse mundo, mas eu não posso deixar com que o Espírito Santo saia de dentro de mim, porque ele é o meu tudo. Nem sempre vai ser assim, mas a partir do momento que você toma a decisão e você abandona aqueles sentimentos, as memórias, você fala, não, olha, eu jogo. Eu não vou ficar lembrando, eu não vou ficar alimentando, porque memórias, elas são alimentadas. Se você não alimenta uma memória, ela cai no esquecimento. Então, quanto mais você traz aquilo, você traz à mente uma certa memória, quanto mais você traz, mais força você está dando para aquela memória. A partir do momento que você fala assim, olha, eu não vou mais pensar nisso. Ela vai tentar vir, você, não, eu não vou pensar nisso. Eu não vou alimentar, porque ela até tenta vir, né? Vem aquela vozinha assim, direto do inferno. Lembra daquele dia? Aí você fala assim, não vou pensar nisso não. Porque você tem a opção de pensar naquilo, de ficar, eu lembro daquele dia, como eu senti, foi tão duro. Como é difícil. E você ficar lembrando das cenas, das imagens, você está dando força para aquela memória. Mas quando você decide o perdão, você decide jogar aquela memória para o mar do esquecimento. Voltamos a apresentar Live FJU. Olha, assim como a Poliana conseguiu perdoar a mãe dela, você também é capaz de perdoar. Se você tem essa dificuldade, inclusive falando do perdão e das coisas aí relacionadas ao coração, nesse próximo domingo, a Santa Ceia do Novo Coração é uma oportunidade para você mudar a sua história, trocar esse coração aí que tem te feito mal, que não tem te levado para lugar nenhum, né? Até porque o coração é um bandidão que só coloca a gente em furada. Então você tem a oportunidade de mudar a história da sua vida, de trocar o seu coração, de passar a decidir com a sua razão, com o seu intelecto, usar a fé inteligente. Então não perca essa oportunidade de participar dessa Santa Ceia do Novo Coração aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil, aonde tiver uma igreja universal. E ainda falando desses assuntos aí relacionados ao coração,
Na quarta-feira nós tivemos aqui a história de um casal, na verdade de uma família, né? 2 irmãos e um rapaz aí, o Rafael, que contaram um pouco da sua história sobre esses pontos, né, que o jovem vive se metendo em roubada, que é a vida sentimental. A gente vai acompanhar um trechinho do que rolou e daqui a pouquinho a gente volta. Você está assistindo Live FJU. E aí, quando eu conheci o Rafael, eu falei assim, pô, quando eu casar com ele, tudo vai mudar. Porque aí eu vou ter alguém, aí eu não vou estar mais sozinha. E aí, a gente começou a namorar em setembro, em fevereiro a gente noivou, e em julho a gente casou. Era perturbado, saía, era todo final de semana, era baile funk, bebida, droga. Você não via isso, Tainá? Não, eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele pessoalmente, só ali no salão. Então, quando eu ia no salão do meu irmão, eu via aquele Rafael que trabalhava, né, certinho, nunca tinha feito nada, então na minha cabeça não passava. Mas teu irmão isso. sabia? Sabia, por isso que ele chegou na minha avó e falou. Só que ele também nunca me chegou e falou, o Rafael faz isso, isso, isso. Então, mas aí mesmo sabendo dessas coisas, você começou a namorar com ele, porque ele estava indo na igreja. Isso. Então você achou que ele estava mudando. Que ele iria mudar, né, pra ficar comigo. Uhum. E então, até então ele começou a ir, né, de domingo, só que ele ainda continuava fazendo as coisas ainda. Bebia, fumava, só que ele não me falava. E aí, depois de um tempo, ele comentou tudo isso comigo e falou que tinha parado de vez. Aí foi quando ele parou totalmente de usar essas coisas. Então, aí começou a piorar tudo comigo e com nós dois. Então, a gente começou a passar necessidade dentro de casa. Às vezes, comia o que tinha e não o que a gente podia comprar. A gente começou a ficar sem condições financeiras de comprar as coisas. Então, aí teve uma época que a gente começou a perder tudo. Vendia uma coisa para comprar outra. Vendia uma coisa para conseguir fazer uma compra pra gente. E aí teve uma época que a gente começou a perder tudo mesmo. O pior momento da vida de vocês foi qual? Foi a separação. A gente achou ali que era a melhor coisa a se fazer. Você que decidiu? Sim, eu cheguei, chamei ele e falei, eu não tô conseguindo nem cuidar de mim e principalmente de você, porque eu não tava tendo mais aquele papel ali de esposa, de mulher de casa. Tava deixando tudo a desejar. Então eu falei assim, eu não tô conseguindo nem cuidar de mim nem de você. Aí ele falou isso pra mim, eu falei, não, então eu tenho que mudar a minha vida. Aí eu falei, não, agora eu vou com toda a força. Aí eu comecei a vir, aí eu comecei a buscar de novo, a orar de novo. Aí teve o aniversário do Rick, aí eu e a Tainá se encontrou. Como é que foi o seu batismo? Bom, eu me batizei nas águas, né? Até na Vigília da Covardia. E depois Secando a covardia, né? Exatamente. E aí, depois daquilo ali, eu vi que eu tinha várias oportunidades de fazer tudo igual o que eu tinha feito antes. Só que ali existia a força de eu fazer tudo diferente, porque eu tinha que ter aquele espírito, o Espírito Santo. Então eu comecei a perguntar, meu Deus, o que eu preciso ainda mudar? O que eu preciso tirar de dentro de mim? E até então eu fiquei semanas me perguntando o que eu preciso ainda. E até então Deus falou comigo. Era toda a mágoa que eu tinha de não ter tido meu pai, não ter tido minha mãe, que estava ali dentro de mim e que fazia todos aqueles pensamentos ruins vir. Que eu não iria conseguir nada na vida, era o melhor do que eu. E até então eu não iria ter nada. Iria sempre estar ali, ruim, tudo que eu fazia não era bom. Então, a partir dessa mágoa que eu tinha, se eu entregasse para Deus, eu iria ser liberta de todos aqueles pensamentos que vinham na minha cabeça. Aí teve o propósito da Fogueira Santa, a gente mora lá em São Bernardo do Campo, né? E a gente estava em toda oração da meia-noite, a gente estava aqui. A gente, não, vamos firme. Falei, não aceito. Eu via vocês, todo dia ali, toda noite. Eu falava, não, gente, eu não aceito, não. Eu falava, não, dessa vez não vai passar. Aí no dia de entregar o voto, né? Até o senhor mesmo estava fazendo a reunião. Aí eu tirei tudo que eu tinha dentro de mim, mágoa, orgulho. Eu falei, não, tudo, não. Eu não aguento mais seguir a vida sem o Espírito Santo. Eu falei, não dá mais. Aí depois que eu me esvaziei de tudo mesmo, aí vem aquela paz, né, bicho? Aquela certeza que agora, tipo, parece que
Parece não, é tipo, você vê que agora sim, agora começou. Agora vai pra cima. E eu falo com ela, se a gente tivesse conhecido Força Jovem antes, talvez a gente não tinha passado por tudo que passou. Porque foi algo muito importante. Porque não basta só estar na igreja. Os projetos, todos ajudam a ficar firme, né, com Deus. Ajudou você, Tainá? Sim, senhor. Como o Rafael falou, a gente passou por tudo isso porque a gente não deu a oportunidade. A gente estava ali, a gente ia para a igreja só por ir, só que se a gente tivesse sacrificado o sábado e outros dias também a mais, a gente teria feito tudo diferente, teria mudado, porque se agora a gente conseguiu fazer isso tudo diferente, fazer melhor, foi por conta do Força Jovem. Lá a gente aprendeu como é ter o Espírito Santo, como é ser. E foi lá que a gente criou toda a nossa força, toda a nossa, o nosso entendimento sobre a fé, foi lá que a gente aprendeu. Voltamos a apresentar Live FJU. Inclusive, né, já aproveitando esse momento aí que a gente comentou sobre vida amorosa, você que não participa da terapia do amor, você está perdendo tempo, porque na terapia você aprende de fato o amor inteligente, porque muita gente acha que as coisas relacionadas à vida amorosa, a relacionamento se resolvem em coração. Engana-se, se resolve com isso aqui, ó. Você tem que pensar e na terapia do amor você aprende a praticar o amor inteligente, aquele amor que não te coloca em furada. Então fica aí a nossa dica para você que ainda não conhece a terapia do amor. Na próxima quinta-feira você tem a oportunidade de participar. E como a gente já está em 2022, chegou a novidade, né? Chegou aí a primeira edição do Mídia Informa e a gente vai assistir agora porque tá sensacional e daqui a pouquinho a gente volta falando mais um pouco do que rolou na FJU. Você está assistindo Live FJU. Opa, chama que o Mídia Informa tá com nova temporada, já que um dos que esqueceram dele foi driblado pela polêmica na delegacia. E o Luau FJU foi um sucesso. Vem conferir quem curtiu o verão mais top do ano com a gente. A equipe tá pronta e o Mídia Informa tá só começando. Salve informados, tá começando o nosso Mídia Informa que tá de cara nova, tá lindo, igual esses feras conectadíssimos aqui com a gente. Oh, como eu tava com saudade. Já viu que tem polêmica hoje que vai render? Vocês ainda se surpreendem com a internet? A troca de template veio com o combo estresse mais pânico, presentinho ou indireta do Guardião da Paz, Isaac? Esse alebrije made in México agora é símbolo Guardião da Paz e Segurança Internacional do Conselho de Segurança da ONU até esse ano, posto na Praça das Nações Unidas em New York. O BO tá no fato dele encaixar certinho, feito um pro outro, num dos textos do Apocalipse. E nenhuma novidade para alguns não tem semelhança e para outros é o que tá para rolar aí. A Bíblia e os cientistas concordam. Tá causando, hein? Já que caíram as vendas, o queixo vai junto, dado por um líder de governo para os que cuidam da segurança internacional. Tá com saudade do Luau? Olha só quem curtiu o verão mais top do ano e falou com a gente. Roda aí. Ele tem que usar o que ele usa na escola se ele quiser ser nota 10. O cérebro e não o coração. Se alguém aí hoje decidir se tornar um jovem nota 10, já valeu a pena. Galera que tá aqui hoje, tudo jovem nota 10. Coisas simples que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Se prepara que tem muito mais vindo por aí. Já ouvi falar que quem bate esquece, 2 filmes deve ter servido de exemplo. Só que a recordação tá na memória é da polícia, porque Buzz McAllister tá envolvido com violência doméstica. E o cancelamento prisional? Ei, vou chamar a polícia. Rolou isso? Não é quase nada, viu? Só foi o tempo do mandato sair da delegacia pro Bonito se entregar, né? E a polícia descobrir que ele carregava nas costas outra acusação de estrangular a namorada. Ó, coisa complicada. Claro que ele passou na prisão, mas pra você ter uma ideia, assim, sentir mais ou menos o tempo que ele passou lá, é de mais ou menos fritar um pastel, entendeu? Coisa de 15 minutos, rápido. Porque, óbvio, como você já deve estar desconfiando, claro que rolou muito dinheiro envolvido no nosso real, 151 mil reais. Muita grana. E detalhe, lá tava, assim, tudo tão detalhado que tem até que ele tenha dito que é assim que você mata alguém, dando um soco no olho da sua namorada. Óbvio que com esse papo todo ele tava aí, né, sobre efeitos de entorpecente, que é uma situação bem delicada. Que a namorada foi entregar aí umas cartinhas autografadas
e não recebeu a famosa caixinha, hein? Fechou, chama o help, galera. Atenção que um vizinho atacou com uma faca 2 jovens depois de enganá-las aqui em São Paulo. Gente, uma delas não resistiu e a outra tá internada. Esse cara de 22 anos preso em flagrante no vídeo ainda bate boca, pode, com a faca na mão e a roupa ensanguentada. Os vizinhos dizem aí terem escutado tudo, o motivo ainda não se sabe e a reflexão fica: e se hoje for o seu último dia? Vulcões de mãos dadas, o que fica no Equador, na ilha de Galápagos, o Wolf, continua cuspindo lava, mas espécies do povoado local não podem ser atingidos. Ufa! Só que aí tem um vulcão submarino que entrou em erupção em Tonga, cobriu o país de cinzas, provocou um tsunami em todo o Oceano Pacífico, mortes no Peru e seguiu sentido Alasca. Olha essas imagens, imagina quando a Terra pegar fogo. Vambora! Olha o curso grátis, vem fazer sua inscrição do Desafiando o Enem 2022 do FJ Universitários. As aulas com temas da prova vão de fevereiro a novembro, sempre no sabadão de 10 às 4. Ô, se gostou, bora estudar informados? Já viu câmera secreta e a nova dica de olhar pra frente? Eu acho que só funciona se não tiver assim, né? Pensa numa adrenalina maior que ver a mobilete virando a esquina. O nosso amigo quase visitou os túneis subterrâneos do DF. E você acha que é novidade? Olha aí! Se caiu, levanta que atrás vem gente e a chance tá on pra gente. E quem tá chegando é Reis, ô produção, solta o chamadão aí. Do que adianta? O amor de uma mulher seca. Cedo ou tarde o Elcano vai perceber isso. Nas provocações e decepções. O número de pessoas vindas para o sacrifício diminuiu ainda mais esse ano. Isso é verdade? Ao que tudo indica. Nas batalhas que parecem perdidas. Somos soldados do Senhor! Você não disse que o exército estava todo dispersado? Como vão conseguir juntar e organizar os homens em tão pouco tempo? Eu não sei. Será que você não percebe que ninguém sabe de nada, Iana? Ninguém sabe o que fazer. Descobrimos quem realmente somos. Eu acho que Deus convocou a gente para morrer aqui. Se a batalha virar contra nós, se os filisteus prevalecerem, fuja. Não sem você. Reis, primeira temporada, a decepção. Venham novos memes e músicas, valeu por ficar com a gente, toda a nossa equipe. Semana que vem tamo aqui, vem ficar bem informado e tamo junto. Voltamos a apresentar Live FJU. FJU. E só reprisando, né? Na verdade, só frisando, né? Amanhã você tem a oportunidade também de participar da Santa Ceia do Novo Coração. Então, não perca essa chance de mudar a história da sua vida. E você tem a oportunidade de estar aqui também no Templo de Salomão, 7 horas da manhã com o Bispo Macedo, às 9h30 com o Bispo Renato Cardoso e também às 18 horas na Vigília da Alma. Então, você tem aí um final de semana de oportunidades para mudar a história da sua vida. E como nós havíamos falado lá no início da live, né? Nesse exato momento está acontecendo as finais lá no Projeto Esporte Jovem. A galera tá realmente jogando tudo. Já começou as finais do futebol de campo, a semifinal do vôlei masculino. Amanhã nós teremos a premiação e essa semana com certeza nós veremos os melhores momentos dessas Olimpíadas da Força Jovem Universal. A gente sempre fala aqui na live, sempre repete para que você possa entender e guardar. Você tem o seu estilo, mas a Força Jovem tem todos e aqui é o seu lugar. Com certeza que você vai encontrar pessoas que vão te colocar para cima, amigos verdadeiros e principalmente o Espírito Santo, que é o que muda e transforma a nossa vida. Então, fique colado com a gente durante toda essa semana, porque com certeza você vai acompanhar muitas novidades na Força Jovem Universal. Ficamos por aqui, um forte abraço e até semana que vem. E aí, curtiu a nossa live de hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Amanhã voltamos com mais uma live topzera pra vocês.